Hoje existem 4 milhões de investidores na bolsa e 95% deles perdem dinheiro de forma consistente. Por que será que isso acontece? Na verdade é por causa de 3 armadilhas que existem na bolsa de valores. Se você cair é natural que você vai perder dinheiro e esse vídeo é justamente sobre essas 3 armadilhas para que você não perca dinheiro como a maioria dessas pessoas. 95% é muita gente. Principalmente investidores iniciantes caem nessas armadilhas, mas não só. Existem investidores de longa data que também caem e acabam perdendo muito dinheiro. Eu já te adianto que a última delas é a mais danosa de todas. Se você quer saber quais são essas 3 armadilhas, como não cair, o que fazer no lugar disso, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos que eu faço toda a segunda-feira, onde eu explico, eu mostro uma técnica, uma metodologia, uma tática, uma estratégia, um atalho, um obstáculo, algo importante que você precisa saber para que você também consiga se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E claro, sem fazer day trade, especulação de curto prazo, opções binárias, essa loucura, ficar lendo gráfico, lendo notícia, não. É para você conseguir multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, investindo como um adulto maduro, uma metodologia testada e validada no longo prazo. Eu sou o Vinícius Marinho, especialista em investimentos, e o tema do episódio de hoje é as 3 maiores armadilhas da Bolsa de Valores que você pode cair e como não entrar nessa furada. A primeira armadilha é tentar prever o que vai acontecer a partir de agora. Tentar prever o futuro. E existem várias formas de fazer isso. E eu vou destacar quais são elas, por que não fazer e te comprovar que não funciona, tá? Quando a gente vai investir, o que a gente está fazendo? A gente está trocando um dinheiro hoje, que poderia ser usado hoje, para usufruir mais dinheiro, essa é a nossa expectativa, né? Para usufruir mais dinheiro no futuro, daqui a alguns anos. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou colocando meu dinheiro em algum lugar e eu vou colher, eu estou plantando agora, eu vou colher dentro de algum tempo, dentro de alguns meses, dentro de alguns anos. O que passa na nossa cabeça quando a gente vai pensar em investir? Poxa, se eu vou colher daqui a alguns anos, o que eu preciso saber? O que vai se valorizar até chegar a esse determinado período de tempo. E a maioria das pessoas, elas nessa busca, assim como eu já fiz lá no passado, se entregam a fazer coisas malucas achando que vai dar algum resultado. Só que antes da gente perder dinheiro fazendo isso, a gente não enxerga que é maluco, a gente acha que é uma possibilidade. E a gente testa essa possibilidade, perde dinheiro. Testa outra possibilidade, perde dinheiro. Testa outra possibilidade, perde dinheiro. A gente faz o trabalho duro, a gente faz o trabalho burro, que eu costumo falar. Que é a gente vai dando de orelhada, investindo sem saber direito, só seguindo uma dica aqui, uma pitada ali, outra lá. Mas o que acontece? Quando eu comecei a investir, a primeira vez que eu investi em ações, eu perdi 35% do meu dinheiro em 2 meses. E eu achava que o problema estava, poxa, naquela ação que eu tinha escolhido, naquele investimento específico. Só que, na verdade, o que estava acontecendo ali, naquele momento, era um movimento geral de queda para aquele investimento que eu estava investindo. E eu estava investindo naquilo porque eu achava que ia se valorizar. Porque eu estava tentando prever o futuro. Eu estava focado exatamente nisso. Muita gente, na busca de tentar prever o futuro, por exemplo, algumas pessoas usam os gráficos, olha para um gráfico para ver o que o gráfico está dizendo, se ele vai fazer um malabarismo, se ele vai fazer um duplo carpado, vai me dizer para onde é que vai o preço de uma ação. Outras pessoas olham, por exemplo, para projeções de analistas, para projeções do Banco Central, para projeções do FMI, seja lá do que for. Outras pessoas cometem um erro mais comum, que eu já recebi vários só nessa última semana. Pessoas que me disseram assim, ó, Vinícius, olha lá, escolhi uma ação, o que você acha? E eu perguntei, por que você escolheu essa ação, né? A maioria das pessoas busca como, poucas pessoas buscam o porquê, sendo que o importante é o porquê, porque o porquê faz com que você consiga saber vários comos. Vinícius, tá meio complicado isso. Tá bom, vamos simplificar. Quando você sabe só o como fazer alguma coisa, você não tem base, você é um papagaio. Te falaram alguma coisa, você vai lá, implementa e faz. Você não sabe nem por que você está fazendo. Quando você sabe o porquê, você tem a capacidade de entender o que você está fazendo.
de discernir o que você está fazendo. E você, nesse vídeo aqui, você vai ver loucuras que talvez você faça, ou já viu outras pessoas fazerem, ou já ouviu falar de outras pessoas que fizeram, por não pensar se aquilo faz sentido ou não. Vou te dar um exemplo. Essa pessoa veio e me falou, uma que eu estou pensando especificamente, mas eu recebi várias perguntas iguaizinhas. Investir em tal ação, o que você acha? Eu perguntei, por que você investiu nessa ação? A pessoa me respondeu, eu olhei o preço e hoje o preço está muito baixo perto do que já foi. Ou seja, que estratégia é essa? É uma estratégia chamada estratégia do preço médio. O que é essa estratégia do preço médio? A estratégia do preço médio, que é uma estratégia cientificamente já comprovada que não presta, que só faz as pessoas perderem dinheiro, tá? Mas no que ela consiste? Bom, já que eu não consigo prever o futuro, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o passado. E aí eu vou ver qual foi o preço que uma ação já teve. Ah, não, essa ação custou aqui R$22. Hoje o preço dela está, por exemplo, R$11. Vale a pena investir? Poxa, o preço está muito mais baixo. Uma hora esse é o pensamento. Eu já tive esse pensamento, eu já investi em ação assim anos atrás. Essa ação teve R$22. Hoje está 11, uma hora ela vai voltar. Então quer saber? Vou comprar essa ação. Só que isso não faz sentido nenhum. Te digo mais, uma ação pode estar R$22, ela pode cair para R$11 e pode ficar mais cara. Anota isso. Anota isso aí. O preço de uma ação pode cair e ao mesmo tempo ela ficar mais cara. Por quê? Porque quando você olha o preço de uma ação, a ação está com preço de R$10, a ação está com preço de R$12, a ação está com preço de R$13, você está olhando só para uma coisa vazia. Porque o preço ele não se governa. O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? Anota isso aí também. O aumento do lucro da empresa. O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro de uma empresa, daquela empresa. Isso onde? No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer canto do planeta Terra. Onde existe o capitalismo, é assim que acontece. Isso é comprovado. Você pode pegar em qualquer país do mundo e você pode estudar isso, buscar. O lucro de uma empresa subiu, o preço da ação vai atrás no longo prazo. No curto prazo tem oscilação, isso é normal, mas no longo prazo vai atrás. Então, quando você olha só para o preço, você está ignorando, por exemplo, o lucro. Então, o que acontece? Por que eu te digo que o preço de uma ação pode cair pela metade e a ação fica ainda mais cara? Porque, imagina o seguinte cenário. Imagina se o preço de uma ação cai 50%, de 22 para 11, só que o lucro da empresa cai 80%. O que acontece? O preço caiu 50, o lucro caiu 80. Como o lucro caiu muito mais, o lucro mede a qualidade daquilo. O preço deveria ter caído mais, então hoje o preço está mais caro. Mais caro frente ao lucro que a empresa gera, frente ao resultado da empresa, frente ao que faz aquela ação se valorizar. Então não necessariamente porque o preço de uma ação caiu é uma oportunidade. Não necessariamente porque o preço de uma ação caiu é um risco. Não tem nada a ver. Quando você olha o preço isoladamente, você está olhando algo tão superficial quanto um bebê a primeira vez que abre o olho e ele só enxerga poucos metros à frente. Ele não enxerga longe, ele enxerga só aquele nível, aquele negócio meio nebuloso. Você não está enxergando nada, você não está vendo nada direito. Só que você está tomando uma decisão, você é adulto, está tomando uma decisão com base em algo muito superficial, muito frágil. Por isso que eu digo superficial sempre se dá mal. É o caminho mais comum. Vou te dar um exemplo de uma ação aqui, tá? Que o cenário é ainda pior. Mas olha só, vou compartilhar a tela do computador. Você consegue ver aqui na tela o que aconteceu com o preço da ação da IRB, IRBR, IRB Resseguradora, tá? O preço da ação se valorizou pra caramba até 2020. Aqui ela teve um monte de enrosco, teve escândalo com possibilidade de fraude contábil, teve mentiras de que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele teria comprado ações da empresa, depois se descobriu que não era verdade. Teve um monte de enrosco aqui. Mas o fato é que o preço da ação subiu até 2020. Depois de 2020, olha só, o preço da ação lá, em janeiro de 2020, estava em R$40, tá? Em janeiro de 2020, não estou falando em março. Em março, na semana do álcool gel, já estava lá embaixo, ó. Mas em janeiro de 2020, a partir dali, a ação desabou de R$40 para quanto? 7, 10 reais, digamos assim, tá? Então o preço da ação caiu quanto? 75%, de 40 para 10.
Muitas pessoas, o que elas fizeram? Muita gente na época, eu lembro, falaram, meu Deus, isso aqui é uma grande oportunidade, o preço estava lá em cima, poxa, o preço bateu menos do que quando ela estreou na bolsa, que foi 7,70, ó, teve aqui alguns momentos que foi a 6, que foi a 6,70, e muita gente, poxa, vamos comprar, vamos encher o carrinho disso, pessoas malucas, mas estavam pensando isso, eu já fui um maluco desse, tá? Mas hoje pra mim é muito claro que é maluquice isso que a gente faz. E o que aconteceu depois dali? O preço da ação caiu e hoje está em R$3. Será que vai voltar a esses R$40? Não sei. Mas o que eu consigo perceber? Que o preço da ação desabou, o preço da ação caiu e tem algo mais. Quando eu venho olhar os dados aqui dessa empresa, eu vejo que é uma empresa que dava lucro, só que ela passou a dar prejuízo. Vamos lá, vamos voltar. O que faz o preço de uma ação subir? O aumento do lucro da empresa. Se o lucro caiu, o preço tem que cair. Se a empresa nem lucro mais ela dá, o preço da ação tem que desabar. Por quê? Se a empresa dá prejuízo, ela corre um sério risco de ir à falência. Então, quando eu olho só para o preço, eu vejo, meu Deus, é uma oportunidade, vou investir. Aí cai, para quem investiu aqui a R$10, cai mais 70%. Perdeu 75 aqui, quem entrou aqui perdeu 70, quase 70 até hoje. E não para de cair, queda atrás de queda, olha só. Por quê? A empresa dá prejuízo, a empresa nem lucro dá, a empresa pode estar perto de falir, pode estar perto de quebrar, e tem que fazer uma análise específica da empresa. Mas quando você olha para o passado, você não consegue identificar o que vai acontecer no futuro. Aí você pode pensar, não, Vinícius, mas faz só 2 anos, essa ação vai se recuperar. Aí eu vou colocar alguns casos aqui para você enxergar. Ó. Por exemplo, Oi. Todo mundo hoje na Oi, meu Deus, vai subir, aí fica essa especulação maluca, R$1, R$3, R$2, etc e tal. Olha quanto que já foi o preço da ação da Oi. R$90, gente. Se subir para R$10, não adianta. Imagina quem investiu lá quando todo mundo recomendava. É por isso que eu digo, não investe em ação da modinha. Gente, 2013, 2014, 2011, 2012, era Oi na cabeça. Era todo mundo, principalmente aqui, ó. 2012, 2013, era todo mundo dizendo para investir em Oi. E, poxa, o preço da ação estava em quanto? R$70, R$50, R$60, R$30. Pega outra. PDG R3. Outra empresa, PDG, uma queda de 99% em todo o período. Nunca mais voltou, gente. Isso aqui faz anos. Pega outra empresa. Viver. Nunca mais voltou também, teve uma queda de 99,93%. Você consegue perceber? Então, quando você olha para o passado para tomar uma decisão sobre o futuro, é péssimo. O que você está fazendo aqui no frigir dos ovos? Você está tentando prever o futuro. E algumas pessoas agem exatamente dessa forma. Outras pessoas agem de uma forma diferente. Você conseguiu perceber que olhar para o preço não adianta. Tanto que para os meus alunos eu digo, esquece esse preço. Esquece a cotação. Olha para o preço comparado com alguma coisa. Isso é um indicador. Isso você mede o preço comparando com o lucro, o preço comparando com o valor do patrimônio. Se eu quiser, o preço comparando com o volume de vendas, o preço comparando com a receita. Enfim, mas eu comparo o preço com alguma coisa, porque olhar só o preço não adianta. Imagina um vendedor que vendia bem pra caramba, passou 5 anos vendendo bem, muito bom, ótimo. Vendedor, ele tinha um certo valor, aquele vendedor. Várias empresas provavelmente queriam contratar aquele vendedor. Só que ele começou a não vender bem mais. Ele vende agora 20% que ele vendia antes. Faz 3 anos consecutivos. Faz sentido ninguém mais querer procurar ele? Ele não ser mais tão valioso porque ele não gera tanto valor? Óbvio que faz. Com uma empresa é a mesma coisa. Então, quando você olha só para o preço da ação, você está no nível muito superficial, no nível muito raso. Você tem que ir além. Você tem que olhar o preço comparado com alguma coisa, por exemplo, e aí se desmembra outros passos da análise que você tem que fazer, né? Mas esse é um caminho que as pessoas usam para tentar prever o futuro. Uma técnica que vai te fazer perder muito dinheiro, pode escrever, tá? Esquece o preço da ação, você tem que olhar os indicadores, tá? Outra coisa que as pessoas olham, gráfico. Muito, gente, eu abri
vai acontecer agora, nos próximos dias, a Semana do Investidor Sempre em Alta, tá? É um evento inédito, online, gratuito, sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa para multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, tá? Mesmo quem nunca investiu na vida, passo a passo vai estar lá. E quem se inscreve recebe uma pesquisa. Pô, se você não se inscreveu, o link está em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, no meu perfil no Instagram, você pode se inscrever, tá? Mas o que acontece? Quando a pessoa se inscreve, ela recebe uma pesquisa. Por quê? Porque o conteúdo, ele não está pronto. Ele vai ser feito milimetricamente para as pessoas que participarem do evento, né? E aí, as pessoas que respondem lá, muitas, tem uma pergunta lá que é a seguinte: qual a maior dúvida que você tem sobre Bolsa de Valores? E muita gente perguntando como ler gráficos, como entender gráficos, como saber o momento certo de entrada olhando para os gráficos. E é isso que eu quero te mostrar aqui agora. Eu quero que você pense. Um dos maiores benefícios que Deus deu para o homem é pensar. E eu quero que você pense. Se ative 2 neurônios agora e vem comigo aqui. Olha só. O que é um gráfico? Um gráfico nada mais é... Olha para a tela, que eu estou te mostrando na tela agora. Um gráfico nada mais é que uma linha, ou se eu quiser eu posso colocar velas, posso colocar candles. Isso aqui não adianta nada. Vela serve para mandar mosquito embora, rezar e quando faltar luz não tiver lanterna. Parece que serve vela. Mas ó, você está vendo aqui uma linha que ela oscila para cima e para baixo. O que é essa oscilação? Basicamente é a mudança do preço de uma ação com o passar do tempo. Então aqui você vê o preço que essa ação já teve nessa coluna vertical e nessa linha aqui você está vendo o tempo. 2017, 2018, 2019. Então, o que você está vendo aqui? Quando você olha um gráfico, você está vendo o quanto mudou o preço de uma ação com o passar do tempo. No passado. Certo? No passado. Agora, olhando para o passado, você consegue prever o futuro? Vou te dizer uma coisa. Pensa no seguinte. Imagina você colocando o peso que você tinha no início de cada mês dos últimos 5 anos. Você olhando o peso que você tinha no passado, tinha como perceber qual ia ser seu peso nos próximos anos? Ah, Vinícius, eu mantenho o mesmo peso. Tá bom, tem gente que passa por crise de ansiedade, tem gente que passa a comer mais, tem gente que ficou mais nervosa aí nesses últimos anos que a gente teve essa situação diferente no mundo. Enfim, você pode ter um problema de tireoide. Enfim, o que vai dizer o que vai acontecer no futuro não tem nada a ver com o passado. Então, quando você olha para o movimento de um gráfico, que só registra, ele não tem inteligência. Ele só registra o preço de algo com o passar do tempo. Aí você olha para trás, não, essa ação já custou tanto, e agora, e depois ela custou tanto, e antes custou tanto, aí fez um desenho, uma pirueta, e agora vai me dizer se vai subir, se vai cair. Aí acontece o quê? Guerra, Rússia e Ucrânia. Aí os investidores vão pensar, bom, tem o risco da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas o gráfico ele fez uma borboleta encantada. E vão continuar comprando ações porque vai subir. É óbvio que não, gente. Existe a realidade e existe a fantasia. O gráfico é fantasia. Vinícius, me prove que o gráfico é fantasia. Provo com tranquilidade. Tá aqui, ó. Olha só, uma pesquisa feita pela FGV que mostra a profissão day trader. Quem é o day trader? É aquela pessoa que compra e vende algum determinado investimento, algum determinado ativo no mesmo dia, dentro do mesmo dia. Chance de sucesso é muito menor do que você imagina. São os especuladores, tá? Qual é o resultado desse estudo aqui, tá? Eu vou fazer uma série de lives a partir de semana que vem, onde eu vou mostrar com mais detalhes esses estudos. Mas, o que eles conseguem identificar? Apenas 0,6% dos que tentam operar day trade de ações persistem na atividade. Aponta o estudo da FGV. Ou seja, de 100%, 0,6% persiste na atividade, continua fazendo. Se fosse bom, muita gente continuaria fazendo. E 0,1% do total obtém lucro. 0,1%. Aqui eles fizeram um estudo com 98 mil pessoas. Tá? Dessas 98 mil pessoas, 554 ficaram 1 ano fazendo day trade. Desses 554, o que aconteceu? 127 tiveram lucro. Lucro de R$100 por dia. Lucro bruto. Tinha que pagar 20% de imposto de renda ainda, diminuía para 80%. Tinha que pagar talvez plataforma, alguma coisa assim, diminuía mais ainda. Ou seja, qual ganho você vai ter com isso? Ah, Vinícius, mas é porque essas pessoas estavam começando.
Depois que elas aprendessem, depois que elas fizessem por mais tempo, elas podiam ter um resultado melhor. Não, olha só, eles olharam isso, ó. Eles excluíram as primeiras 200 sessões, os primeiros 200 dias de negociação. E eles identificaram que existe uma piora no desempenho, uma piora no resultado. Aumenta o número de pessoas que tiveram lucro, de 127 para 130, estatisticamente irrelevante. Só que a média de prejuízo aumenta para R$ 91 por dia, enquanto a média de prejuízo antes era de R$ 49. Ou seja, quase dobra esse prejuízo. Quando eu enxergo que algo não faz sentido lógico, racional, e ainda existe a confirmação com o dado, numérica, que não dá resultado, por que você vai fazer esse negócio? Por que você fica encasquetando com, meu Deus, como é que eu leio o gráfico? Gente, a gente lê palavra e letra. Gráfico você olha, não você lê? Para que você quer ver qual é a pirueta que o gráfico está dando? Poxa, quando você está investindo numa ação, você está comprando uma empresa. Você tem que se importar com como aquela empresa tá. É uma empresa boa? É uma empresa ruim? Dá lucro? Não dá? Como é que tá a dívida? Ela pode quebrar na crise? Não pode? É isso, gente. Não é o desenho que o gráfico faz. Por que tanta gente perde dinheiro na bolsa? Você consegue perceber? A gente faz coisa maluca. E só depois de perder muito dinheiro e levar lascada, as pessoas acordam. Opa, não é assim. É óbvio que não é assim. Você acha que uma linha que vai para cima e vai para baixo vai te dizer o que vai subir e o que vai cair? Claro que não. Mas existem os espertos que acham que vão conseguir prever o futuro de outra forma. Não é olhando só o preço no passado. Não é usando a estratégia do preço médio. Também não é analisando gráficos. Mas é olhando projeções financeiras. Como projeções financeiras, o que é isso? Nada mais é que olhar o que os analistas estão projetando, o que o Banco Central está projetando, o que o FMI está projetando, o que o guru está projetando. E essas pessoas também perdem muito dinheiro. Vou te comprovar isso. Olha só. Aqui na tela agora, o que você está vendo? Ó? Você está vendo o Boletim Focus, o relatório Focus, tá? Do Banco Central do Brasil. O que é esse Boletim Focus? O que é esse relatório Focus? Isso aqui nada mais é que um relatório que é divulgado toda segunda-feira, absolutamente toda segunda-feira, tá? Contendo as expectativas das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil. Então, o que acontece? O Banco Central, ele toda semana faz um estudo com as 130 principais instituições financeiras do Brasil e pergunta: qual é a tua projeção? Qual é a projeção de vocês, a estimativa de vocês para a inflação até o final do ano? Para o PIB, o crescimento da economia do país, Produto Interno Bruto, até o final do ano, até o final do ano que vem, até o final daqui 2 anos, daqui 3 anos. Qual é a previsão de vocês para o dólar, para a taxa de câmbio, dólar, para a taxa Selic e para vários outros indicadores da economia? E eles registram isso num relatório de mercado que é chamado Boletim Focus ou Relatório Focus e divulgam isso toda segunda-feira. Ele é fechado sempre na sexta e divulgado sempre na segunda de forma totalmente aberta. Você consegue pegar no Google mesmo. Você joga lá Boletim Focus e aí vai aparecer uma página com o registro de todos de vários anos atrás. E o que eu quero te mostrar aqui? Ó, 2 exemplos mais recentes, tá? Por que os mais recentes, Vinícius? Porque eu conheço muito São Tomé, vocês têm essa essência do São Tomé. Não, agora é diferente. Se eu mostrar um dado de 3, 4 anos atrás, você vai dizer, não, agora é diferente. Não, estou te mostrando de agora, tá? Se você for pegar dos dados passados, você vai ver que é a mesma coisa, segue a mesma lógica. Eu vou mostrar dados passados de vários anos na Semana do Investidor Sempre em Alta. Mas olha só, o que a gente vê aqui, ó, que nesse relatório, divulgado no dia 31 de dezembro de 2020, ele, na verdade, ele foi finalizado dia 31 de dezembro de 2020, ele foi divulgado na primeira semana de 2021. Qual era a projeção para 2021? Para a inflação. Anota aí, inflação 2021, 3,32%. 3,32%. Para o PIB, 3,4%. Para o dólar, 5%. Para a taxa Selic, 3%. Tá? Então, isso aí, ó. Inflação, projeção 3,32, PIB 3,4, dólar R$5, taxa Selic R$3. Agora vamos olhar como é que acabou o ano. Isso tudo para o final de 2021. Eles diziam, ó, a inflação vai fechar 2021 em tanto, o PIB vai fechar 2021 em tanto,
a taxa de câmbio, o dólar vai fechar 2021 e tanto, e assim por diante. Vamos olhar agora nesse outro relatório aqui, que é o último relatório de 2021, onde mostra o que aconteceu de fato, quais eram as últimas, na verdade não o que aconteceu de fato, quais eram as últimas projeções para 2021, quando o ano já tinha praticamente acabado, né? Estava no dia em que acabava o ano. Então, olha como mudou a projeção durante o ano inteiro. A projeção para a inflação em 2021, lembra que era 3,32? Tá aqui, ó. 3,32. Qual era a última? 10,01. PIB, qual era a projeção do PIB? 3,34. Qual era a última? 4,5. Variou 30%. Aqui variou 300%. Câmbio, aqui, ó, era R$5, que é a cotação do dólar. Qual era a última projeção? 5,63. Tá? Meta da taxa Selic. Qual era a projeção? 3% para 2021. Qual foi a realidade de 2021? 9,25%. Então, aqui teve um erro de 300%, aqui teve um erro de 30%, aqui teve um erro de 15% e aqui teve um erro de 200%. E aqui foi 200% também, não foi 300%. Você consegue perceber a dimensão de erro? E aí você pode dizer assim, ó, poxa, Vinícius, você está querendo envergonhar esses caras. Não, gente, eu não quero envergonhar ninguém. Meu objetivo não é dizer que eles são ruins. Não, pelo contrário, eles podem ser muito, muito bons. Muito bons. O fato é que ninguém consegue prever o futuro. E só existe os analistas que fazem projeções, que fazem previsões. Só existe o mercado financeiro, o Banco Central que reúne projeções, porque o investidor é inseguro e ele não fica em paz se não tem essas projeções erradas para ele ver. Por que projeções erradas? Olha só outra coisa que eu vou te mostrar. O que você vê nesse gráfico aqui, ó? Por exemplo, ó, do IPCA. Nessa linha azul, você pode ver que a cor azul está se referindo ao ano de 2021. Então você pode ver que do início de 2021 até o final de 2021, início de 2022, a projeção para a inflação ela mudou o ano inteiro. O que acontece, na verdade, nas projeções? No início do ano, o analista dá um chute. Acredito que a inflação vai ser tanto. Com o passar do ano, a inflação vai sendo divulgada mês a mês. E o que o analista faz? Ele aproxima a projeção dele da realidade. O que você precisaria para ganhar dinheiro? Você precisaria o seguinte, que a realidade se aproximasse da sua projeção. Porque aí você teria vantagem. Bom, eu estou projetando o que vai acontecer no fim do ano. Então, eu vou ganhar muito dinheiro se a realidade bater com a minha projeção. O que acontece é o contrário. É a projeção que vai indo em direção à realidade e ninguém sabe a realidade. Então, ou você é imaturo a ponto de tentar prever o futuro, com estratégias que parecem fazer sentido, olhar gráfico, olhar o preço passado, olhar projeções, porque é um mercado institucionalizado. Ou você amadurece e entende, opa, não tem como prever o futuro. Vamos deixar de ser criança? Agora, como que eu invisto em um cenário de incerteza? Simples. Só que é difícil aceitar isso. A gente quer um hack, a gente quer uma técnicazinha mirabolante que vai fazer a gente saber o preço específico de um investimento com o passar do tempo. Quer ver? Outra coisa. Existe uma técnica chamada valuation. Essa técnica de valuation, ela busca identificar qual é o preço justo de uma ação nesse momento. Justo, preço justo, qual é? E aí, com esse cálculo, para se encontrar isso, geralmente se usa o modelo do fluxo de caixa descontado, que nada mais é que um cálculo, tá? Uma fórmula, onde eu tenho que inserir ali a minha projeção que eu tenho para o crescimento da empresa nesse ano, no próximo ano, nos próximos 5 anos, para perpetuidade, como se ela fosse existir para sempre, sendo que pouquíssimas empresas têm mais de 100 anos, mas nas premissas lá desse cálculo tá isso. Eu tenho que projetar qual que vai ser a taxa Selic para os próximos anos. Eu tenho que projetar qual que é a diferença de juros, eu tenho que levar isso em consideração, porque isso vai afetar a taxa Selic. A diferença de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tenho que chutar um monte de coisa para encontrar um valor que vai me dar uma falsa sensação de segurança. Então, uma grande armadilha é você tentar prever o futuro. Na verdade, você precisa entender, o futuro é incerto e sempre vai ser. Ponto. Como que eu invisto num ambiente desse? É isso que pessoas maduras fazem. Encaram as coisas e não fogem das coisas. Entende? Então, primeiro, anota, grava.
Primeira coisa que você não pode fazer é especular qualquer coisa sobre o futuro. Esquece o futuro. Você não tem controle sobre o futuro. Você tem controle sobre o que você faz hoje para encarar o futuro. Então, o controle que você tem é sobre a tua atitude, a tua ação, não sobre o futuro. Então, esquece projeção, esquece gráfico, esquece preço passado. Foca no que faz sentido. Tá? Tudo isso eu vou aprofundar muito na semana do Investidor Sempre em Alta e, óbvio, te mostrar o caminho, te mostrar o que fazer. Tá? Segunda grande armadilha que você pode cair ao investir na bolsa. Você pode olhar para esse cenário que eu comentei agora há pouco. Poxa, o cenário é 100% incerto e sempre vai ser. Então você tem que saber como investir no período de incerteza. E quando você olha para isso, quando você enxerga isso, você pode travar e pensar, meu Deus, esse negócio não é para mim. Eu, que tenho uma outra profissão, eu que trabalho com determinada coisa que não tem nada a ver com o mercado financeiro, que talvez não tenha nada a ver com números, que talvez você nunca investiu na vida, você pensa, vou terceirizar o meu investimento. Aqui está a segunda grande armadilha ao investir na bolsa. Terceirizar o teu investimento. Por dois motivos principais. Primeiro deles, se eu contabilizar o quanto já chegou no meu direct no Instagram, a cifra de pessoas que já perderam dinheiro por cair em golpe e pirâmide são alguns milhões. Se eu contar só dos meus alunos que eles já perderam antes de entrar no meu programa de acompanhamento, ali já dá alguns milhões. Se eu contar todo mundo que já me deu feedback, meu Deus, 10 milhões vai facinho, leve, com tranquilidade. E eu nunca conheci uma pessoa que perdeu dinheiro com golpe e pirâmide que investiu por conta própria. Ela sempre terceirizava. Então, você quer se blindar de cair em golpe, de cair em pirâmide, de cair nessas tretas que tem por aí, aprenda a investir. Faça você mesmo. Faça por conta própria, sabendo o que você está fazendo. Não terceiriza. Porque quando você terceiriza o teu investimento, você corre o risco de jogar toda a tua vida de trabalho fora. O que é um patrimônio de uma pessoa? É trabalho acumulado. Se você perde teu patrimônio, você perdeu todos os anos que você trabalhou. Basicamente é isso. Porque o restante você usou para sobreviver, para se manter, para comer, para ter uma diversão, etc e tal. Então, algumas coisas na vida são terceirizáveis. Investimentos não é uma delas. Porque define o teu fracasso, tuas limitações ou aquelas possibilidades que você vai ter. E todas as pessoas que caem em golpe, caem em pirâmide, terceirizam. Outra coisa, para aquelas pessoas que investem pelo meio tradicional, né? Você pode me dizer assim, não, Vinícius, mas eu penso em investir por meio de fundos distribuídos lá pelo meu banco, distribuídos lá pela corretora onde eu invisto, uma grande corretora do país, tá tudo bem, respeito o seu pensamento, mas eu quero que agora que você olhe essa imagem. Essa imagem tem que colar na tua mente, tá? Que imagem é essa, Vinícius? Me mostra. Essa daqui. O que aparece nessa imagem, tá? Essa é uma criagem. Essa é uma imagem criada, feita pela gestora de recursos Fundsmith, tá? Que é uma gestora inglesa, tá? Onde eles fizeram um estudo e identificaram o seguinte, ó. Se a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, quem é o Warren Buffett? O maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos. Se a Berkshire, a empresa de investimentos dele, cobrasse 2% e 20%, o famoso 2 com 20. O que é isso? São taxas que os fundos de investimento cobram de forma padrão. A maioria deles cobram 2% de taxa de administração e 20% de taxa de custódia. Tá? Então eles fizeram esse estudo. Bom, se eu investisse igual ao Warren Buffett, só que por meio de um fundo de investimento do Warren Buffett, quanto dinheiro eu ganharia? E eles contrastam isso. Olha só. Aí eles colocam aqui em cima, ó, $1.000 investidos em 1965 teriam virado 8 milhões de dólares 50 anos depois, em 2015. Então, $1.000 em 1965 teriam virado 8 milhões de dólares em 2015, tá? Se você fosse o Warren Buffett e tivesse a rentabilidade dele nesse período. Agora, e se você investisse num fundo de investimento do Warren Buffett que cobrasse esses percentuais, 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance, que é o que tradicionalmente se cobra no Brasil e no mundo sobre fundos multimercados e fundos de ações. Quanto dinheiro você ganharia? Olha que louco. Você vê aqui embaixo,
na linha azul o quanto o investidor ganharia. E você vê na linha vermelha o quanto o gestor do fundo de investimento ganharia. Então, se você investisse por conta própria, olha só, e tivesse a mesma rentabilidade do Warren Buffett, você investiria $1.000 e chegaria a $8 milhões 50 anos depois. Vinícius, eu não quero investir por 50 anos. Isso não é relevante. Isso é um estudo feito. Se for por 5 anos, 10 anos, vai ser a mesma lógica, tá? Então não te preocupa com isso. Se você investisse por conta própria, 1 para 8 milhões. 1.000 para 8 milhões, tá? Se você terceirizasse isso, investisse por meio de um fundo de investimento, o que aconteceria? Você ficaria com 719 mil, quase 720 mil, apenas, 720 mil dólares, e o gestor do fundo, às tuas custas, ficaria com 7,28 milhões de dólares. Com quantas vezes? 10 vezes mais dinheiro que você. Por que isso acontece, Vinícius? Eu vou te explicar. Basicamente, por conta da taxa de administração e da taxa de performance. Aqui a gente tem até alguns agravantes aqui no Brasil. Mas o que é essa taxa de administração? Quando você investe em um fundo de investimento, digamos que você foi lá e investiu num fundo de investimento em ações. Você precisa pagar uma taxa para remunerar o gestor do fundo. Por que você está fazendo? Bom, estou terceirizando meu investimento, estou delegando para alguém fazer para mim. Tudo que você delega na vida, você tem que pagar essa pessoa, né? Obviamente. Então, a cobrança geralmente gira em torno aí dos 2% ao ano. Então, digamos, se foi lá, você investiu 10 mil reais, pode ser mais, pode ser menos, tanto faz. Você investiu 10 mil reais, apenas um exemplo para ficar claro para mim aqui, mais fácil de fazer conta. O que vai acontecer? Independente se você tiver lucro ou prejuízo, você tem que pagar 2% para o gestor do fundo, pelo trabalho dele, pelo tempo despendido. Então, você pode passar por uma queda de 15%, opa, para você não vai ser 15%, vai ser 17%. Tem mais 2 na conta. Você pode ter uma alta de 15%, opa, não foi 15 não, para você foi 13. Então, quando o cenário é positivo, quando você tem lucro, o teu lucro cai. Quando você tem prejuízo, o teu prejuízo aumenta. Entende? Então, ano após ano, existe corroído 2% do teu patrimônio. Não importa se está caindo há 4 anos consecutivos. Está há 4 anos consecutivos sendo cobrada a taxa de administração. Só que tem, além disso, de ser um problema, né? Quando você ganha menos, quando você perde mais, existe um agravante, que é a taxa de performance. O que é a taxa de performance? A taxa de performance nada mais é que uma taxa que você paga sobre o excesso de lucro que você tem frente ao benchmark do mercado. Meu Deus, Vinícius, não entendi nada que você falou. Eu vou te explicar agora em português, tá? Quando você está olhando, por exemplo, para as ações, existe um indicador de rentabilidade média das ações. Aqui no Brasil é o índice Bovespa, tá? Nos Estados Unidos você pode pegar o S&P 500. Se você quiser olhar só as empresas de tecnologia, aí é o Nasdaq 100. E é assim, poxa, sucessivamente. Aqui no Brasil tem alguns índices, lá fora tem outros índices. O principal americano é o S&P 500 e no Brasil é o índice Bovespa. Então, digamos que você está investindo num fundo de ações, em todos os anos que a rentabilidade do fundo de investimento for superior à rentabilidade média das ações, medidas por esse benchmark, esse indicador de referência, esse indicador de rentabilidade média, sempre que for acima disso, você tem que pagar 20% para o gestor do excesso. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que, num determinado ano, a média das ações se valorizou 10%. 10%, tá? Então, o que aconteceu? As ações no início do ano estavam num valor, no fim do ano estavam 10% maior. O fundo de investimento que você investe conseguiu valorizar o dinheiro em 15%. Então, o que acontece? 5% acima dos 10%. Desses 5%, 20% fica para o gestor do fundo, 80% para você. Então, quanto que é 20% de 5%? Vou fazer umas contas aqui que eu vou lembrar uma ex-presidenta nossa. Quanto que é 20% de 5%? É 1%. Então, nesse caso, você não ganharia 15%. Você ganharia 14%, que é 15 menos 1, menos 2, que é a taxa de administração. Então, você ganharia 12. Ok? Então, quando sobe 15, nesse meu exemplo, o indicador de rentabilidade média foi 10, você ganha, na verdade, 12. Você não ganha 15 que você poderia. Só que, e quando tem uma queda
Quando existe um momento em que o fundo passa por um período de queda, o que acontece? O indicador de referência vai ser qualquer um. Existiu um período de queda, você não conseguiu superar esse índice de referência. Tá? Ele só vale para casos positivos. Quando você tem uma queda, por exemplo, o fundo desvaloriza em 12%, opa, não desvalorizou em 12%. A taxa de performance não tem, mas tem mais a taxa de administração, então você perde 14%. Então olha que legal a dinâmica. Quando você investe por meio de um fundo, independente se você tem lucro ou prejuízo, você tem que pagar a taxa de administração. Então sempre ou o teu lucro diminui ou o teu prejuízo aumenta. Todo santo ano, não importa. Quando existe um lucro acima da média do mercado, e é óbvio que se você investe num fundo é porque você quer uma rentabilidade acima da média. Se você quisesse a rentabilidade média, você investiria na média. Tem como investir na média, que é péssima, é uma porcaria, mas tem como investir. Então, o mínimo que um fundo pode fazer é te dar uma rentabilidade acima da média. Só que ele te cobra se ele conseguir acima da média. Se ele conseguir o único objetivo dele, 20% desse lucro, excedente. Se der lucro, se der prejuízo, aí não é 20% do prejuízo do fundo. Não, aí o prejuízo é todo seu, se vira. Então, só por causa desse 2 com 20, o que acontece? Com o passar do tempo, por causa das oscilações, a maior parte do dinheiro fica para a gestão do fundo. E a menor parte fica para o investidor. Gente, é gritante. A gestão fica com 10 vezes mais dinheiro que você depois de 50 anos. Então, quando você olha isso aqui, você entende, poxa, terceirizar não é o melhor caminho. Só que eu tenho outro recado para te dar. No Brasil é ainda mais discrepante essa diferença. E não porque é pior, tá? A gente tem a mania de dizer que no Brasil é pior. Meu Deus, no Brasil, o brasileiro... A minha infelicidade com o brasileiro, não com o brasileiro, mas com alguns brasileiros, é que o brasileiro tem prazer de falar mal do Brasil. De falar coisa ruim. Você olha outras culturas, eles falam bem do país deles. Não importa o que aconteça, eles falam bem. Mas a gente está instalando, infelizmente, a gente não, mas algumas pessoas instalando essa cultura errada. Mas olha só, aqui no Brasil é pior essa diferença, por quê? Porque o investidor, por investir por conta própria, ele tem muito mais vantagem. Nos Estados Unidos não tem isso. Por exemplo, sobre o que eu estou me referindo? Imposto de renda. Quando você investe por conta própria em ações e você vende até 20 mil reais por mês em ações, você é isento de pagar qualquer imposto sobre o lucro que você teve com essas vendas. Então você foi lá, investiu R$1.000 em uma ação, ela multiplicou por 20, por 19, você vendeu a ação, 19 mil reais, teve 18 mil de lucro. Sabe quanto você tem que pagar de imposto sobre esses 18 mil de lucro? Nada. Nada. Quando você investe por conta própria, pelo teu próprio CPF, e você recebe dividendos das ações, o que é isso? Uma parte do lucro da empresa que ela distribui para os seus sócios, seus acionistas. Quando você compra uma ação, você se torna sócio acionista de uma empresa. Então você recebe dividendos. Nos Estados Unidos não tem que pagar imposto de renda. Agora, aqui existe uma lei que garante que você, pessoa física, não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro com dividendos. Então, fica ainda mais discrepante isso, né? Porque investindo por conta, você conseguiria multiplicar muito mais. Se você investe por meio de fundos, tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro com ações, independente do valor, e sobre dividendos também. E tem um outro fator que faz essa... Lembrei agora, esqueci de comentar antes. Que faz essa discrepância ser tão grande aqui, ó. Ser tão grande. Que chama limite de VaR. O que é o VaR? VaR é o Value at Risk. Não é value, é value de valor em inglês. Value at Risk. O que é isso? É uma medida de volatilidade. O que é volatilidade? Oscilação dos preços. Então, um fundo de investimento específico, ele pode ter uma variação nos preços dos investimentos lá dentro até um certo nível, e isso está em regulamento, no regulamento do fundo. Digamos que tem uma grande queda num fundo multimercado, que investe em ações, em renda fixa, em moedas, em juros, em várias coisas. Aí, teve uma grande queda nas ações, um momento de altíssima oportunidade, principalmente para os investidores sempre em alto, que vão estar lucrando com outro investimento, vão poder tirar um pouco do lucro para investir onde está caindo. Mas teve uma grande queda, o que acontece? Se bater no limite de volatilidade do fundo, se a cota do fundo, que é
a menor fração no fundo de investimento variar muito e bater no limite da volatilidade do fundo, ele é obrigado a vender esses investimentos voláteis para diminuir a volatilidade e voltar a se enquadrar no seu regulamento. Então, isso aqui é intensificado. Por quê? Porque alguns fundos de investimento, todos têm o seu limite, mas quando bate no limite de volatilidade de um fundo, ele precisa, no momento que seria propício comprar mais ações, o que ele precisa fazer? Vender. Para diminuir a volatilidade do fundo, porque isso está em regulamento e ele precisa cumprir, senão ele está cometendo ali deslizes graves e ele vai ser imputado pela CVM, pelos órgãos supervisores do mercado financeiro. Então, essa é a hora de comprar e ele está vendendo com prejuízo. E isso diminui ainda mais, deixa essa discrepância ainda maior. Entende? Então, um erro gigantesco é você terceirizar os seus investimentos, seja por conta de golpes, seja por conta de pirâmides, seja no mercado tradicional, em fundos de investimento lá que são divulgados, propagados pelo banco que você tem conta, propagados pela corretora onde você tem conta. Não importa. Quem te recomendou? Se te recomendou, vai ter esse 2,20, se não for pior, tá? Raros casos é um pouco menos de taxa, mas mesmo assim a lógica vai valer, você consegue ver certamente. E quando te oferecerem um fundo de investimento, principalmente no banco e na corretora, o gerente de conta, o assessor de investimentos da corretora, geralmente ele vai estar ganhando um rebate por trás, uma comissão por trás, que é totalmente legal, tá? Isso está na lei, isso é permitido, mas geralmente ele vai te recomendar o que é melhor para ele, para a remuneração variável dele, e não necessariamente o que é melhor para você. Então é por isso que você tem que investir por conta própria, sabendo o que você está fazendo, sabendo em que terreno você está pisando, sem olhar para essa maluquice de gráfico, sem olhar para essa maluquice de tentar prever o futuro, projeção, porque isso tudo é frágil. Você tem que implementar um método consistente, comprovado e validado. Repito, você tem que aprender e implementar um método consistente, comprovado e validado no longo prazo. Terceira armadilha para quem vai investir na bolsa. Terceira armadilha que você pode cair. E é a mais perigosa, a mais nociva, a mais danosa de todas elas, tá? Parece simples, mas é muito profunda. Que é você deixar para começar depois. Você pode encarar esse cenário. Poxa, o mundo é incerto e sempre vai ser. Não tem como diminuir a incerteza. Não tem como prever o futuro. Terceirizar os meus investimentos não é a saída. É muito pouco lucrativo. Quem mais vai ganhar vai ser o banco, o gerente do banco, o assessor da corretora, a corretora, o gestor do fundo, e quem menos ganha sou eu. Eu que sou dono do dinheiro. Então, mas eu não sei fazer. Eu tenho um outro trabalho, uma outra profissão. Ah, quer saber? Deixa isso para depois. Depois eu vejo. E muitas vezes cola com um ano como a gente está vivendo agora, 2022. Um ano de corrida presidencial, um ano aí que surgiu do além, uma invasão da Rússia na Ucrânia, um ano onde as ações americanas que vinham subindo há vários anos e todo mundo, quase todo mundo, há muito tempo alerta sobre isso, olhando, meu Deus, as ações americanas só sobem, agora as ações americanas caindo 10%, 15% em período de 3 semanas. A gente pensa, putz, agora tá arriscado demais. Não vou investir agora, vou deixar para depois. E esse é o maior erro que você pode cometer. O maior erro que você pode cometer é deixar para começar depois. Por quê? Quando você olha para o cenário e você vê assim, bom, hoje está arriscado demais, você tem a interpretação de que o risco está alto. Provavelmente não é só você que tem essa interpretação. Provavelmente o mercado financeiro como um todo, os investidores como um todo, eles têm essa mesma interpretação sobre o momento. Está arriscado demais. Quando existe uma percepção alta sobre o risco, os preços estão lá embaixo. Olha só. O seu plano é ótimo para falhar. O seu plano é perfeito para o fracasso, para perder dinheiro. O que você quer fazer? Quando o risco estiver baixo, você investe. Só que quando a percepção sobre o risco estiver baixa, o preço das ações vai estar 3 vezes mais caro e eu vou estar vendendo minhas ações para você com um bom lucro. E aí você vai comprar caro. Logo, porque a economia é cíclica, vou fazer uma live sobre isso na próxima semana, explicar todo esse ciclo da economia. Como a economia é cíclica, depois do momento de crescimento vem um momento de crise, depois de uma crise vem um crescimento e assim por diante. O que vai acontecer? Você vai comprar quando o risco parecer baixo.
e vai vender quando o risco parecer alto. Você vai comprar caro, vender barato e perder dinheiro. Por que 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa? Por conta disso. Quando existe uma percepção sobre o risco maior, é o momento onde existe oportunidade. Warren Buffett ensina: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Ou seja, compra, algumas vezes ele já falou também, compra quando há sangue nas ruas. Ou seja, momento de caos, momento de guerra, ele se refere ao momento de guerra, né? Mas compre nesses momentos, porque está muito barato, é uma grande oportunidade. Você só tem que ter paciência. E quando você implementa o método investidor sempre alto, você não precisa ficar esperando 15 anos para ter resultado. Você vai ter resultado muito mais rápido porque você não depende. Se você investe só em ações, aí prepara para uns 15 anos para começar a ter resultado, tá? Porque pode demorar esse tempo. Por que pode? Porque já demorou, tá? Não é simplesmente uma especulação na minha cabeça. Então entenda isso. Quando parece risco demais, o preço das ações já está lá em cima. Quando o risco tiver de menos, quando parece risco demais, o preço das ações estão lá embaixo. Tem uma promoção gigantesca. Quando a percepção sobre o risco, agora é risco baixo, o preço das ações estão lá em cima. Se o preço das ações estão lá em cima, você vai comprar caro. É hora já de vender e comprar na próxima crise. Entende? E tem um outro ponto mais profundo. A incerteza, o risco, nunca muda de intensidade. É só você parar para pensar comigo. Em que momento tinha mais risco ao investir na bolsa? Em dezembro de 2019, quando nada tinha sido descoberto sobre o que a gente está vivendo desde 2020. Em março de 2020, na semana do álcool gel. Ou no final de 2020, depois que as ações voltaram a subir e voltaram para o mesmo patamar que estava antes. Ou agora, quando surgiu a nova variante, a última variante que está super transmissível. A incerteza estava maior em qual momento? Estava igual em todos os momentos, gente. A nossa percepção sobre a incerteza muda. Só que a incerteza não muda. O mundo é sempre incerto ao máximo. Eu tenho uma determinada interpretação frente às informações que eu tenho. Só que não adianta nada eu ter informações se eu não tenho todas. Então, na verdade, o meu julgamento está errado. Eu não tenho que julgar se o risco está alto ou está baixo. O risco é sempre, permanentemente alto. Ou seja, se eu for deixar para investir depois, esse depois nunca vai chegar. Porque agora, ano que vem, esse ano tem corrida presidencial. Ano que vem vai estourar alguma coisa. Ano que vem vai ser algum escândalo. 2024 vai ser outro. 2025 vai ser outro. 2026 vai ter outra corrida presidencial. E assim a gente vai indo. É só você olhar para trás e ver tudo que já aconteceu nos últimos tempos. Só você olhar para 2020 que aconteceu. Agora, inflação americana super alta. Ações americanas desabando, taxa de juros subindo no Brasil, subindo lá fora, corrida presidencial. Ano passado, inflação altíssima no mundo inteiro. 2019, guerra comercial dos Estados Unidos e China. 2018, greves caminhoneiros. 2017, Joesley Day, o vazamento do áudio do Joesley Batista com o ex-presidente Temer. 2016, impeachment. 2015, pior crise da história republicana do Brasil até então. Meu Deus, todo ano tem alguma coisa. 2012, crise da zona do euro. Países na Europa quebrando. 2008, estouro da bolha do subprime, a bolha imobiliária americana. Você consegue ver que com o passar do tempo, 2003 teve escândalos contábeis nos Estados Unidos, muita coisa, guerra no Iraque, 2001 ataque às Torres Gêmeas, 2002 apagão no Brasil. Poxa, 98 crise russa, 99 crise asiática, 97 russa, 98 crise asiática, 99 máxima desvalorização do real. Poxa, todo ano tem alguma coisa. Então se você deixar para depois por conta do risco que você enxerga, você não vai começar nunca. E se você não começa nunca, investir é o quê? Plantar. Se você não planta, você vai querer colher o quê? Entende? O que muda na gente é a percepção sobre a incerteza, sobre o risco. Mas o risco está sempre ali, latente. E é justamente porque o risco é latente, a incerteza é absoluta, é alta, que a gente se expõe de forma agnóstica, sem tentar saber o que vai acontecer no futuro. A gente pode vislumbrar possibilidades, mas nunca investir com base. Eu acho que isso vai acontecer. Não, eu vejo tudo que pode acontecer. A lógica do investidor sempre alta é essa. Eu vejo a possibilidade e eu me preparo para eu conseguir ter resultado em todas. É por isso que o investidor sempre em alta consegue lucrar nas altas quedas da bolsa. Porque ele está sempre preparado para surpresas que ele nem sabe que vai acontecer.
Quando você faz isso, quando você está pronto para lucrar nas altas e nas quedas, não tem por que você esperar. Na verdade, você esperar é pior. Olha o que eu vou te mostrar aqui na tela agora. Talvez você já tenha visto isso, se você me acompanha há muito tempo. Faz muito tempo que eu não mostro, mas se você nunca viu isso, presta muito atenção no que você vai ver agora. O que eu estou te mostrando aqui? Ó? A explicação lógica, racional, técnica de que você precisa começar a investir o quanto antes. Olha só. Nessa linha azul, você está vendo a evolução do patrimônio de uma pessoa durante 30 anos. Vinícius, eu não quero investir por 30 anos. Tá tudo bem. Você quer investir por 5, por 10, por 20, por 40. A lógica é a mesma. Eu fiz uma simulação aqui com uma pessoa que investe R$1.000 por mês durante 30 anos. Vinícius, eu invisto 10 mil, eu invisto 100. Tá tudo bem. A lógica é a mesma. Foca na lógica, tá? Mas aqui você está vendo a evolução do patrimônio de uma pessoa que investe R$1.000 por mês durante 30 anos e tem uma rentabilidade média de 15% ao ano. Vinícius, por que 15% ao ano? Porque com base em todos os dados históricos, em todas as análises, essa é uma rentabilidade ok para o investidor sempre alta, tranquila de se ter. Não precisa ser super arrojado, não. É uma rentabilidade tranquila de se ter no longo prazo, tá? Então vamos lá. Aqui na linha azul a gente vê a evolução do patrimônio de uma pessoa que investe R$1.000 por mês durante 30 anos. Na linha laranja você vê a evolução de uma pessoa, outra pessoa, que investiu R$1.000 por mês durante 30 anos, mas ela só investiu esses R$1.000 por mês durante os 10 primeiros anos. Durante os outros 20 ela só deixou multiplicando o que já estava investido. Ela não fez novos aportes. Então, recapitulando, linha azul, a pessoa investiu todo mês, 360 meses, 30 anos, R$1.000 por mês. Na linha laranja, a pessoa investiu durante 30 anos, mas ela só aportou R$1.000 por mês durante 120 meses, durante 10 anos. Você consegue perceber que elas chegaram quase do mesmo patrimônio? Não sei se você entendeu a dimensão, mas a pessoa da linha laranja, ela investiu 3 vezes menos dinheiro que a pessoa da linha azul. Só que ela chegou a quase o mesmo valor. 6 milhões e 4 milhões e meio é muito próximo. Se aquela que investiu durante os 30 anos chegou a 6 milhões, pode parecer que a outra chegaria a 2. Porque ela investiu 1/3 do valor. Só que ela decidiu começar o quanto antes. Me explica, Vinícius, como que pode ser essa diferença tão pequena se ela investiu 1/3 da outra? Vou te explicar. Olha só na minha tela agora, o que você está vendo? O quanto virou cada aporte de R$12.000 feito em cada ano. Então, no ano 1, o investidor lá, azul, aquele que aportou durante os 30 anos, R$1.000 por mês, ou seja, 12 mil por ano. 30 anos depois de aportar R$12.000, rendendo 15% ao ano, esses 12 mil viraram R$794 mil. E aí, no ano 2... ele investiu mais 12 mil, que multiplicou a 15% ao ano durante 29 anos. Chegou a quase 700 mil. No ano 3, investiu 200 mil também. Perdão, investiu 12 mil também. Rendeu 15% ao ano por 28 anos. Chegou a quase 600 mil e assim por diante. E esse é o cenário de uma pessoa que investiu durante os 30 anos. Então, o valor que ela investiu um ano atrás, os 12 mil, rendendo 15%, chega em 13.800. Agora, aquele valor que a pessoa investiu 30 anos atrás e rendeu 15% ao ano, 30 anos depois, 12 mil vira quase 800 mil reais. E aí, somando todas essas barras, ela chega num patrimônio de quase 6 milhões. Tá? Vamos pensar na ótica, aqui que está o segredo. Na ótica da pessoa que investiu só pelos primeiros 10 anos. O que pintou na cabeça dela? Eu preciso investir o quanto antes. Porque quanto antes eu colocar o meu dinheiro para trabalhar por mim, antes ele vai começar a multiplicar. E se antes ele começa a multiplicar, mais ele multiplica com o passar do tempo. Então o que acontece? Essa pessoa aqui, ela aportou, ela investiu só durante os primeiros 10 anos. Durante os próximos 20 anos ela não investiu nada. Só que, olha que legal, ela pegou as barras maiores da mesma outra pessoa. Porque ela decidiu começar logo. Se ela ficasse esperando ter mais dinheiro, ela ia pegar poucas valorizações. Não, eu vou esperar ter mais dinheiro para começar. Eu vou esperar organizar isso daqui. Eu vou esperar reformar isso daqui. Pelo amor de Deus, para de procrastinar. Então, ela investiu pelos primeiros 10 anos. Esse valor multiplicou durante esses 30 anos. E
O que aconteceu? Ela chegou nos 4,6 aproximadamente. 4,5 milhões. E aqui que está o segredo. Aqui que está a mágica. Olha só. Se você for parar para olhar, como é importante você começar logo. Quanto que foi investido e quanto que a máquina gerou? O que que é a máquina? Eu chamo a carteira de investimento do investidor sempre em alta de MAGAR. O M de MAGAR significa máquina. Tá? Por quê? O investimento nada mais é que uma máquina. Você coloca dinheiro, passa por um processo, que é a metodologia de investimento que você aplica, e sai mais dinheiro, ou sai menos, depende do que você fizer. Mas, quanto que foi investido, quanto que foi posto nessa máquina e quanto que a máquina gerou? Olha que legal. Olha a realidade daquela pessoa que investiu durante 30 anos. Ela fez um aporte mensal de R$1.000, investiu por 30 anos, 360 meses. Fez um aporte total de 360 mil, né? 1.000 vezes 360. Ou seja, ela aportou 360 mil reais e chegou no final dos 30 anos com 6 milhões. A máquina gerou 5,6 milhões. Quase 20 vezes. Mais de 15 vezes o valor investido. Com o passar do tempo. Vamos ver a realidade daquela outra pessoa que investiu só pelos primeiros 10 anos, que se importou em começar o quanto antes. Ela aportou 120 mil reais, 1.000 vezes 120 meses. E chegou em 4,5 milhão. Qual foi o patrimônio gerado pela máquina? 4,4 milhão. Ela multiplicou em quase 40 vezes o patrimônio investido. Por quê? Porque ela decidiu começar o quanto antes. E tem uma coisa que eu quero te mostrar que tem que ficar calada na tua cabeça. Olha só. Imagina que você não investe por 30 anos, que você investe por 29. Por quê? Porque você esperou para começar em 2023. Para o cenário ficar menos incerto. Para decidir a corrida presidencial. Para você ver o que ia acontecer com a inflação americana. Para acabar a guerra na Rússia com a Ucrânia. Se você esperar um ano, você tem 800 mil reais a menos na conta. Um bendito ano. Vinícius, eu vejo quanto tempo eu já perdi na minha vida agora. Você perdeu, agora para de choramingar e age. Você precisa começar o quanto antes, sabendo o que você está fazendo, senão você vai perder dinheiro à toa. Mas quando você sabe o que está fazendo, você não pode deixar para depois. Porque cada real que você tem é um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, sem pedir férias, sem entrar com processo trabalhista, nada. Ele está ali para te servir. Só que você não deixa o dinheiro te servir, você só quer trabalhar para ganhar mais dinheiro. Você quer servir o dinheiro. E ele quer te servir e você não deixa. Então você precisa começar a investir o quanto antes. Você precisa ter essa necessidade. Você já viu, um ano corresponde a quase R$1 milhão nesse exemplo. Tá? Então, o grande resumo de todo o conteúdo desse nosso vídeo de hoje. Primeiro, você precisa pensar antes de implementar algo, antes de fazer algo que te disseram que vale a pena, que faz sentido. A primeira coisa que você tem que fazer é pensar se fazer aquilo faz sentido ou não. Por exemplo, prever o futuro, de qualquer maneira que for, não faz nenhum sentido. Seja você olhando projeções, analisando gráficos, olhando o preço passado do investimento, não faz sentido. Então não faça aquilo. Não importa o que te diga, se você não entende, se não entra na tua cabeça, você não faz. É assim que adultos agem, maduros. Segundo, você tem a necessidade de investir por conta própria. Tem uma frase que diz, é o olho do dono que engorda o gado. Faz sentido com relação a isso. E tem outra coisa. Te mostrei em números, em dinheiro, em patrimônio, em rentabilidade. Mas tem uma outra coisa. Quando não é você que investe, quando não é você que toma as decisões, que está com as rédeas ali da situação, você não tem paz. Você não consegue passar por um momento turbulento com paz, com tranquilidade. Você não consegue ficar tranquilo nunca. Você não sabe o que está sendo feito com o teu dinheiro. Principalmente se você já teve uma experiência ruim alguma vez. E se você investir por meio de fundo, você vai ter várias. Normal. Tá? Então você não vai ter tranquilidade, você não vai ter paz. Você vai estar sempre enfurnado.
lendo, pesquisando, porque parece que sempre falta alguma coisa, sempre nesse... Sabe um exemplo que fica bem claro isso? Você já viajou de carona e passou por uma situação, uma quase situação de acidente, assim? E aí tinha alguém dirigindo lá, uma pessoa que talvez você confia, você estava no carona e veio uma situação que você foi, a pessoa que estava dirigindo foi ultrapassar, veio um caminhão de lá para cá e você colou no banco assim assustado. Por quê? Porque você não estava no controle. Se você tivesse no controle, não estou dizendo que não ia se assustar, mas você ia agir, ia estar muito mais tranquilo do que a pessoa que está no carona. Por quê? Porque ela não tem controle. Então, se você tem controle, se você domina, se é você que faz, você tem paz. Se não é você, meu Deus, você vai perder os cabelos. Terceiro ponto, você precisa seguir um método validado e comprovado. Porque um método é um caminho, é uma trilha que já foi aberta. Você não precisa de facão abrir a trilha. Alguém já foi de facão, num dia de chuva, abrir aquela trilha para você andar, aberta. Então você precisa entender uma metodologia testada, validada, comprovadamente, que faça sentido, que tenha um histórico de resultado, sim, mas mais que histórico, que faça sentido aquele histórico continuar acontecendo. Que exista uma explicação. Não é o tio dizer assim, não, esse tipo de ação valorizou muito nos últimos 30 anos. Dane-se, quem me disse que vai valorizar agora nos próximos 30 anos? Existe uma lógica nisso? Existe um sentido? Existe um porquê? Você tem que pensar nisso, porque o teu patrimônio tem jogo, a tua família, o teu destino, o teu futuro. Entende? E você precisa começar o quanto antes. Isso não é para procrastinar, isso é urgente. Por quê? Um ano que você deixa passar, lembra que você tinha que ter começado ano passado e não começou? Você perdeu 800 mil reais. Ou algo proporcional a isso. Você tem que começar o quanto antes, desde que você saiba o que está fazendo. Então, as 3 maiores armadilhas da bolsa. Não caia nessa. Primeiro, tentar prever o futuro. Segundo, olhar para gráficos, esquece essa porcaria. Terceiro, procrastinar. Não começar a investir. Deixar para começar depois. Isso vai tirar muito dinheiro do teu bolso, muito conforto da tua família, muita tranquilidade financeira e vai te roubar muito sonho que você não vai conseguir realizar por estar caindo nessas armadilhas. Tá bom? Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em curtir, gostei, like, coraçãozinho, alguma coisa assim, certo? Clica porque as redes sociais assim vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Elas vão divulgar esse vídeo para mais pessoas e você vai conseguir me ajudar a eu ajudar mais gente a parar de perder dinheiro. É sério, gente, existem milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa hoje. Compartilhe esse vídeo também diretamente com os teus amigos, pessoas que querem investir na bolsa. Manda para 5 amigos, um grupo no WhatsApp, pelo menos, para que a gente consiga ajudar as pessoas a encontrar um caminho melhor a seguir. E se você ainda não se inscreveu na Semana do Investidor Sempre em Alta, esse evento inédito, online, gratuito, sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, faz o seguinte agora. Tá me assistindo pelo YouTube? O link está na descrição. Tá me assistindo pelo Facebook? Vai estar nos comentários. Tá me assistindo pelo Instagram? Vai estar no meu perfil no Instagram. Não perde, porque esse evento vai ser transformador na sua vida, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.